Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, você estudante de Direito. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Hoje estamos inaugurando um projeto Giro em Ordem, um projeto nascido na OAB Subseccional Garanhuns. E o nosso objetivo é trazer cases de sucesso na advocacia para nos mostrar o caminho, pessoas que já chegaram onde muitos de nós também queremos chegar e vão nos ensinar qual foi o caminho percorrido, quais foram as suas escolhas, o que fez, qual foi o diferencial que o fez chegar onde eles estão hoje. Nós queremos inspirar o novo advogado, nós queremos agregar à jovem advocacia conceitos de forma prática de empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão de recursos. E hoje vamos começar esse projeto piloto, com o nosso amigo Fernando Ribeiro. É com muita satisfação que a gente recebe aqui o nosso grande amigo e grande líder aqui da OABPE, nosso Fernando Ribeiro. De fato mais um projeto pela OAB Jovem Garanhuns, que tem esse fito, tem esse objetivo de aproximação do jovem advogado, sobretudo em tempos tão difíceis, em tempos, Fernando, de tanta crise de identidade. É nesse momento que a gente conta com pessoas de sua envergadura para poder nos direcionar nesse momento de grande obscuridade em relação ao caminho. E aí gostaria que o senhor mesmo fizesse sua apresentação pessoal, que o currículo dispensa comentários. Olha, eu agradeço aí a convite e tudo. E Fernando Ribeiro é um advogado que está concluindo aí 24 anos de advocacia, né? Tive exatamente a sorte de ter trabalhado em bons escritórios, né? Que me deram oportunidade para me desenvolver e tudo. E isso demonstra nesse período todo que eu já venho concluindo esse meu período de 24 anos de advocacia, né? Que o amor, a profissão, eu acho que tem que ser a primeira alternativa que a gente tem que escolher. Muito bom, Fernando. Como todo jovem advogado, ele passa por um momento de escolher o caminho. A faculdade de Direito muitas vezes nos direciona para fazer um concurso, e o advogado é aquele que sai da curva para começar uma história. Eu quero te perguntar, você sempre quis ser advogado ou foi um desses tantos que inicialmente pretendia fazer um concurso, mas a vida te levou por outros caminhos? Olha, Cadu, quando no período da faculdade, eu tive a sorte, como eu falei, de ter trabalhado como estagiário no escritório de advocacia, que me deu a oportunidade de realmente ser estagiário. Não ser um boy de luxo, carregador de papel, mas a oportunidade de me desenvolver. Então, acho que isso me deu a paixão pela profissão, pela advocacia. Mas no início da carreira, como não é fácil realmente, eu pensei em fazer um concurso público para procurador do Estado de Pernambuco, mas realmente optei ao final pela advocacia privada. Como eu disse, exatamente pelas minhas experiências anteriores, né, junto a colegas mais experientes, que me mostraram as oportunidades que a advocacia privada nos proporciona. Fernando, vê só, pegando um gancho até desse momento de início, qual foi a mentalidade que você achou que foi o diferencial para estruturar inicialmente o escritório, esses desafios que se vêm? Monta escritório, não monta escritório, como se divide, como se lidera? Olha, eu acho que a grande referência que a gente tem que ter são as nossas experiências passadas, né? Eu tive exatamente a oportunidade de trabalhar num bom escritório de Recife, né, como estagiário, e isso me propiciou conhecer a forma de gestão do escritório de advocacia, a forma de divisão das atividades dentro do escritório. Então isso me fez estabelecer como referência quando eu realmente criei meu escritório juntamente com um sócio. Então, quando a gente montou nosso escritório, depois de eu ter trabalhado nesse escritório aqui em Recife, a gente procurou seguir exatamente a forma de trabalho daquele antigo escritório, né, que era um escritório realmente de formato profissional, tudo. Então, acredito que a melhor forma de a gente poder iniciar nossa atividade como advogado realmente autônomo, né, já como dono do escritório, é você se utilizar das referências que você teve. Tanto aquelas coisas que deram correto, deram certo, também aquelas coisas que deram errado. Né? Você evita repetir aqueles erros que você viu antes de você abrir seu escritório. Então, acho que é uma referência muito importante.
O que é muito legal, Fernando, que eu já vejo que até corrobora com o objetivo do projeto. Ou seja, atrás não, eu me modelei com outros profissionais que estavam à minha frente na época, né? Fernando, tem um mito, pelo menos a gente vive muito sobre isso, que para advogar e ter sucesso na advocacia, você tem que ter um padrinho, você tem que ter uma pessoa que, ou parente, ou amigo, que veio antes de você e já prepara o seu caminho. E eu queria saber se você teve esse padrinho também na advocacia, um parente, familiar, ou você começou sozinho quando foi de fato ser advogado, e como para já emendar, como foi para estruturar o seu primeiro escritório? Olha, Cadu, meu pai é formado em Direito, tudo, advogou no início da carreira, mas depois ele enveredou pelo concurso público, e aí ele foi ser delegado de polícia, passou a vida quase toda como delegado de polícia. Eu no começo da minha faculdade, em que sempre querer advogar, mas eu achava bonito a atividade do meu pai. Mas realmente, como eu lhe disse, em razão das minhas experiências, optei pela advocacia. A minha referência, quando estagiário, foram advogados com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e sempre procurei me espelhar nessas pessoas. A grande vantagem de você trabalhar com pessoas de referência é que mesmo quando você, em razão do seu bom trabalho que você realizou, você sai desse escritório, vai abrir seu próprio escritório, você tenha a facilidade que essas pessoas, muitas vezes pela amizade, pelo bom trabalho que você realizou, eles terminam abrindo portas. Então assim, eu gosto sempre de dar como referência aqueles estagiários, aqueles jovens advogados que trabalham comigo, é que não feche portas. Eu acho que muitas vezes o colega trabalha no escritório e sai de uma forma conflituosa e depois a gente precisa de uma referência daquele antigo escritório onde trabalhou e aí, claro, que a gente não vai ter. Então assim, eu não tive exatamente pai advogado, mas tive exatamente a oportunidade de trabalhar com um advogado de referência, que aí quando eu fui colocar meu escritório, eu realmente terminei aproveitando essas oportunidades que esses colegas mais experientes me deram, e aí evidentemente que abre algumas portas, isso é uma grande verdade. Agora, a advocacia é uma atividade que você precisa persistir, persistir de forma ética. Você continuar o dia a dia não é fácil, principalmente para o advogado contencioso, que é o meu caso. Eu trabalho na área civil comercial e sempre nessa parte de direito contencioso. Eu não gosto da parte consultiva, acho muito chato tal de fazer parecer. Eu gosto muito de ir a tribunal, fazer sustentação oral, participar de audiência. Então assim, eu tenho mais esse perfil. E isso é uma forma da gente procurar desenvolver o que há de melhor dentro do nosso perfil, sabe? Certo. Veja só, Fernando, assim, de forma concreta, o que é que você conseguiria listar para a gente? As dificuldades, de fato, como é que foi o início, como é que foi a história, começou sozinho, não começou sozinho, como foi esse aparato aí para iniciar, e as dificuldades que foram passando? Porque hoje a gente vem de uma realidade que, obviamente, tem suas dificuldades nesse momento que a gente está passando, de início de advocacia, e hoje eu acredito que a estruturação é diferente, mas existem princípios basilares que eu acredito que a gente está observando. É possível estruturar inicialmente essa ideia de escritório, essa ideia de negócio, porque optou por essa área. O que foi que aconteceu assim do início da história? Eu queria entender Fernando lá no início, Fernando que acabou de jurar, pegou a AB e disse agora como é que a gente vai iniciar? Olha, eu acho que o momento é mais difícil do que aquele quando eu recebi minha carteira da ordem. Na minha época eram apenas 4 faculdades de Direito aqui em Recife. Então assim, a concorrência evidentemente era menor. Então quando você abria um escritório, a disputa por clientes também, você não tinha essa disputa maior que você tem hoje em dia aqui. Mas quando eu comecei, eu procurava sempre trabalhar com empresas que me dessem a oportunidade de ter sempre vamos dizer, algo a mais. Então, por exemplo, comecei a prestar alguns pequenos serviços como correspondentes para uma empresa de seguros. E essa empresa, eu fazia só a parte de audiências, tudo, ela verificou que eu trabalhava de uma forma organizada, a questão do encaminhamento da documentação, que na época a gente não tinha essa facilidade de digitalização, e aí a gente fazia os encaminhamentos dessa documentação através de fax, e sempre procurei de uma forma organizada, de uma forma, trabalhar de uma forma muito honesta com esse cliente, evitando, por exemplo, criar custos ou despesas que, evidentemente, que não eram em razão do serviço,
né, para mostrar que eu tinha realmente esse apreço pelo cliente e pelo serviço que eu prestava a ele. Então, assim, isso permitiu que eu aumentasse a minha gama de processos junto a esse cliente. E aí, com uma quantidade um pouco maior de processos, a gente já nos mudamos para um escritório um pouco maior, né, para podermos ter uma equipe que também pudesse nos dar o suporte. Quando eu iniciei juntamente com o sócio, era apenas eu, ele e mais 1 ou 2 estagiários, nossa secretária, né, e a gente, dentro desse espírito, nós começamos a ampliar cada vez mais a prestação de serviço a empresas. Né, empresas que, como eu falei, terminavam puxando novos serviços em razão a gente começava prestando serviço de uma forma mais, serviços mais simples, com menor importância, vamos dizer assim, mas com o passar do tempo, em razão dessa boa prestação do serviço, a gente foi aumentando. Ao ponto que depois eu acho que já prestava serviço para essa seguradora há mais de 5 anos, né, ela nos ofereceu atuarmos em outros estados. Então a gente começou também a atuar no estado da Paraíba, né, fazemos audiência, defesa, né, naquela época, como eu falei, você não tem essa facilidade dos processos eletrônicos e você tinha que mandar tudo ou por fax ou levar para protocolar pessoalmente. Então no estado da Paraíba, por diversas vezes eu fui a Paraíba fazer audiência, protocolizar petições, também ao estado do Rio Grande do Norte, e eu sempre procurei, naqueles casos mais importantes, ter uma atuação pessoal. Eu acho que isso foi também um dos diferenciais. Então, aquelas causas mais importantes, até mesmo aquelas petições mais importantes, eu fazia questão de eu mesmo me protocolar da entrada pessoalmente. Eu não deixava o estagiário da entrada. Até exatamente para evitar o risco de uma perda de prazo, coisa desse tipo. Então, assim, dentro desse espírito de a gente procurar manter o escritório nesse desenvolvimento de organização, foi o que permitiu a gente ter uma ampliação, né, e hoje, como eu falei, há 24 anos que eu já sou advogado, né, a gente já tem uma estrutura bem maior, né, uma atuação em diversos estados do Brasil e com certeza em razão dessa forma de organização da prestação de serviço que me propiciou aumentar a prestação de serviço junto a esses clientes. Ô, Fernando, pegando um gancho já sobre o trabalho que você passou a desenvolver, você já disse que a área escolhida foi civil comercial. Eu te pergunto, como foi que vocês chegaram nessa área? Se isso foi algo intencional ou acabou caindo no colo de vocês? E o que é que você aconselha sobre o novo advogado que está começando agora, sobre escolher o nicho de atuação? Você acha que você deve começar já direcionado com uma carreira ou ser o clínico geral, aquele que faz de tudo um pouquinho? É importante que o estudante, nesse período, principalmente a partir do meio do curso, ele passe a conhecer as diversas áreas da atuação da advocacia. Então, eu como estagiário, em que pese de trabalhar no escritório que atuar na área de direito civil, mas eu, por diversas vezes, fui até o Tribunal do Júri, aqui em Recife, assistir sessão de julgamento. Então, exatamente pela beleza do Tribunal do Júri, eu ia assistir e gostava daquela forma de atuação dos advogados no Tribunal do Júri. Mas, exatamente por trabalhar no escritório da área civil, realmente passei a me desenvolver cada vez mais nessa área. Então, assim, a minha orientação é que os colegas, os jovens advogados, procurem conhecer as diversas áreas. Direito tributário, direito penal, direito civil, comercial, direito de família, que eu já atuei também no início da carreira em direito de família. Então, assim, isso é o que dá exatamente a oportunidade de a gente conhecer os diversos ramos do direito e podermos procurar nos especializar. Mas no começo, sim. No começo, eu acho que o advogado ele pode pegar diversos tipos de causa para exatamente verificar com que ele tem mais familiaridade e procurar, assim, se desenvolver. O advogado ele não se faz apenas no primeiro ano da advocacia. Ele tem que ter realmente uma boa estrada para poder se desenvolver algum ramo. Só recapitulando aqui, Fernando. Mas e você especificamente? Você, quando começou, já foi civil comercial, já continuando a história do antigo escritório? Ou foi algo que não, lá era civil muito ampla área, né? Era. O civil lá era outro segmento e você enveredou pelo comercial. Aí foi por uma oportunidade de negócio que surgiu ou por
intimidade com a matéria mesmo, por gostar da matéria? As oportunidades. Eu acho que a gente, nesse nosso ramo, a gente não pode perder as oportunidades. Então eu sempre atuei nesse escritório, na parte civil, comercial, e depois de ter saído desse escritório, me também surgiu a oportunidade de atuar também na parte tributária. Então faço também um pouco de parte tributária, né, aqueles tipos de tributos que eu tenho conhecimento, eu procurei me desenvolver nessa questão. Mas as oportunidades a gente não pode deixar passar, né? E aí foi exatamente dentro dessa linha que eu também procurei atuar na área de direito tributário. Então eu já tinha uma experiência na parte civil, comercial, e me surgiu também essa oportunidade também na área de direito tributário, exatamente porque começaram a surgir algumas consultas de clientes que eu atendi na parte civil, comercial, também algumas questões tributárias. E aí realmente eu aproveitei para poder me desenvolver também nessa área. Fernando, veja só, eu acredito que até uma pergunta tem uma resposta um pouco óbvia, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. Em que momento você acredita que nesse desenvolvimento de sua advocacia você começou a enxergá-la não só pela atividade jurídica como um todo, mas como um negócio, uma gestão do negócio que depende, pessoas dependendo de vocês, a gente estava começando antes de iniciar, essa dependência de ter uma equipe, de ter essas questões bem estruturadas. E hoje é uma coisa que a gente nota muito no padrão do seu escritório, de ter esse segmento de organização, não só na atividade jurídica. E aí nos vem uma dificuldade, e como é que o advogado também pode conciliar isso? Uma segunda pergunta, porque inicialmente o jovem advogado ele acaba sendo o advogado, o secretário, aquele que protocola o documento, aquele que corre para acompanhar os prazos. E aí como é que a gente pode ter essa noção todinha? Também tem que ter as questões específicas de precificação, da viabilidade, porque às vezes parece um contrato que é muito bonito, mas é um contrato que quando você vai para a execução do contrato, acaba gerando prejuízo e tudo mais. Eu acredito que a gente não é muito bem ensinado a ver a advocacia também com essa visão empresarial, essa visão de gestão. E aí qual foi esse início que você começou a perceber, não, eu também preciso entrar e entender aqui de gestão? Olha, desde o início eu sempre procurei desenvolver o escritório dentro dessa área mais de funcionamento de empresa, né? Tanto que já no início do meu escritório, a gente procurou segmentar, em que pese com a equipe muito reduzida, apenas uma secretária, um boy, 2 estagiários, as atividades que cada um tinha, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante no desenvolvimento da advocacia, e qualquer tipo de empresa, é você saber lidar com pessoas, você saber trabalhar com pessoas. Não adianta você trabalhar com uma determinada pessoa numa área que não tem um perfil para aquela área e você vai verificar que a insistência não vai dar certo. Então, uma das coisas que eu procuro fazer é verificar os perfis das pessoas para que aquela pessoa exerça uma atividade que lhe satisfaz e ela consegue executar de uma forma realmente boa, né, que venha atender os interesses do cliente. Eu uso como exemplo o seguinte: a gente tem no escritório diversos advogados e alguns advogados preferem a parte de redação. Então esses advogados terminam passando um período maior dentro do escritório fazendo só a parte de redação de peça, acompanhamento de prazo. Ao passo que outros colegas gostam mais de fazer a parte de, como a gente fala, de rua, né, de ir ao fórum, de despachar processo, de fazer sustentações orais. Então a minha sugestão é que os colegas, para trabalhar com pessoas, procurem, primeiramente tem que gostar de trabalhar com pessoas, e segundo é procurar desenvolver o que há de melhor em cada um. Não adianta eu colocar de repente um colega que prefere muito mais estar na rua, estar no tribunal, passar o dia dentro do escritório apenas redigindo, que na verdade aquilo ali talvez não saia um serviço bem feito e não vai trazendo também uma satisfação àquele profissional. Então assim, a minha sugestão é que desde o início do escritório se procure trabalhar com pessoas dentro dos seus perfis, das atividades que eles podem desenvolver da melhor forma possível. E como conciliar isso assim no início, partindo da premissa que você não tem uma equipe? Às vezes é o início, a gente vem dessa realidade regional, que você não pode contar ainda nesse momento com a equipe, e que posteriormente deverá contar, até para ir delegando e tudo mais, mas às vezes a gente sente até uma resistência, né? Assim, ainda é uma visão que não nos parece ainda assim muito aberta a alguns colegas, sobre essa questão de formação de equipe, delegação e tudo mais, mas como fazer no início, em que você é o destinatário final de todas as atividades? Olha, no início é difícil de tudo, né? Então o profissional termina sendo advogado, né?
ele que vai fazer seus prazos, vai acompanhar o cumprimento daqueles prazos, muitas vezes ele termina, ele próprio tem que dar entrada, né, e até mesmo fazendo o encaminhamento da documentação lá para o seu contador preparar a contabilidade do escritório. Né? Então, assim, realmente esse início é difícil, e quem tem esse perfil de autônomo, de ter essa iniciativa, de ter sua empresa, tem que ter essa disposição de muitas vezes executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Tem que ter a disposição de, ao final do expediente, quando todos os funcionários vão embora, o profissional permanecer no escritório, já que é exatamente proprietário daquele escritório, né, para que possa executar diversas atividades que muitas vezes o funcionário termina sem exercê-lo, porque realmente, como empregado, ele não tem essa iniciativa de dar cumprimento, procurar fazer de uma forma mais apurada determinadas atividades. Então, realmente, o começo é muito difícil. E aí o advogado, o profissional, tem que ter essa disposição para exercer não só sua atividade de advogado, mas também sua atividade de administrador, de gestor da sua empresa. Tem que rebolar. Fernando, já que está falando sobre dificuldade, eu queria te perguntar, para você, quais foram os maiores obstáculos, os desafios, dificuldades que você enfrentou no começo da carreira? Olha, para mim, as maiores dificuldades foi a questão da angariação de clientes. Essa é a grande dificuldade, que você está no começo e você não tem essa experiência que muitas empresas exigem. Eu acho que essa é a maior angústia de qualquer advogado. Mas exatamente por você começar com uma estrutura enxuta, uma estrutura pequena, e desde que você preste um bom serviço, você consegue exatamente fazer uma boa propaganda da sua atividade para que aquele cliente passe a lhe confiar mais questões, mais processos, e você realmente procure desenvolver ao ponto de esse bom serviço prestado lhe tragam outros clientes. Eu gosto muito de fazer referência que o advogado, principalmente do contencioso, muitas vezes ele está num conflito com o outro advogado da outra parte, mas ele não pode levar aquele conflito para a parte. O conflito é exatamente apenas entre os advogados que estão representando, e ele não pode levar aquela questão para o lado pessoal, como a gente diz. Porque existem algumas situações, eu já tive a oportunidade de acontecer isso, de uma empresa que litigou contra um cliente meu, depois de algum tempo, me procurar para que eu pudesse advogar para ele. Mas por que isso? Porque eu tinha prestado um bom serviço àquela empresa com quem ele estava litigando, e nas audiências ele verificava que a minha postura profissional era uma postura combativa, mas ao mesmo tempo uma postura ética, que procurava defender os interesses do cliente de uma forma legítima, de uma forma legal, sem se utilizar de subterfúgios. Então isso termina lhe criando uma boa imagem que lhe propicia que novos clientes lhe procurem. A gente hoje em dia está vivendo um mundo de redes sociais, que permite você fazer, até como a OAB estabelece, um tipo de propaganda, mas muito limitada, o que eu acho que inclusive a OAB ela tem que ampliar mais isso, ela tem que permitir que o advogado faça um tipo de publicidade, mas de uma forma que não seja muito escancarada, até mesmo porque o jovem advogado ele não tem a mesma disposição dos grandes escritórios, então assim, isso é importante que a OAB tenha essa visão de poder ampliar cada vez mais as possibilidades de publicidade. Pois então, a melhor forma de a gente poder resolver essa questão da dificuldade no início da carreira de clientes é exatamente prestando um bom serviço. E como eu disse no início, se você tem uma pequena estrutura, você começa a prestar um pequeno serviço para um cliente, e isso com certeza vai lhe gerar novos frutos. Fernando, vamos pegar um gancho, já que você disse que a maior dificuldade foi do começo era angariar clientes. Era até uma pauta mais para frente, mas como você já tocou, eu vou puxar aqui. Numa conversa, a gente participando de juramentos e tendo aquele contato com o jovem advogado, eu já ouvi uma frase assim: como é que eu vou prestar um bom serviço se eu ainda não tenho o cliente? E eu te pergunto, quais foram as estratégias que você adotou naquela época para fazer essa prospecção de clientes? Eu sei que os tempos mudaram, você também falou sobre rede social e de fato hoje o mundo é mais dinâmico e talvez viabilize
um advogado acaba sendo conhecido também pela rede social. Mas quais foram as suas estratégias naquela época e o que é que você aconselha também para hoje? O que é que se aplicaria ainda hoje? Olha, Cadu, eu acho que a melhor forma é você não perder as oportunidades que se apresentam. O que eu quero dizer com isso? No início da minha carreira, um dos principais clientes que eu tive, a gente começou fazendo pequenas audiências. Então, pequenas atividades que ele precisava, tirar uma cópia de um processo. Naquela época você não tinha processo eletrônico, então você tinha que tirar uma cópia de um processo, às vezes numa comarca distante. Então você prestava um bom serviço em pequenas questões, né? Em questões até, vamos dizer assim, que não tinham uma importância tão grande assim. E depois esse cliente, ele começa a perceber que aquele profissional, ele tem uma responsabilidade e pode sim assumir novas responsabilidades que interessam a esse cliente. Então, assim, realmente o começo, a questão da angariação de clientes, que a OAB ela não permite você exercer a atividade da advocacia como uma atividade comercial, né? Mas esses clientes, esses contatos com esses clientes permitem exatamente que dentro daquele bom serviço que você vem prestando, você possa ampliar a prestação desse serviço. Como eu disse, a grande vantagem de você começar com um escritório pequeno é que seus custos também são pequenos. Então você tem condições de prestar um bom serviço ao cliente, a remuneração evidentemente que é uma remuneração mais baixa, e aí você tem condições de cobrir os seus custos do seu pequeno escritório. Com essa ampliação dos serviços que você presta ao cliente, como eu sempre gosto de deixar claro, desde que os serviços sejam bem prestados, você com certeza vai ter a propaganda boca a boca de um cliente, às vezes comenta com outro cliente, né? Pessoa física comenta com outra pessoa física, uma pessoa jurídica, um diretor de uma empresa comenta com um diretor jurídico de uma outra empresa, ou até mesmo, como já tive a oportunidade de acontecer conosco, um diretor que era de uma empresa, saiu daquela empresa, foi trabalhar em uma outra empresa e ele estava precisando de um novo advogado e nos procurou por verificar que o serviço que nós já havíamos prestado àquele antigo empregador dele tinha sido um bom serviço, né? Então, assim, esse começo que é difícil para todos, evidentemente, a gente tem que procurar aproveitar essas pequenas oportunidades. E até mesmo em alguns casos, quando você tem um familiar que tem uma empresa e você consegue prestar um bom serviço, né? Uma referência que você recebe de um outro colega também para fazer um serviço para uma empresa, você consegue, terminando na frente, ampliar a prestação desse serviço. Fernando, existe acho que é uma máxima no direito, né? Da advocacia ser muito aquele trabalho de formiguinha, do plantio da colheita, e a gente cada vez mais observa que não existe fórmula mágica. Às vezes se vê uma fórmula mágica de vamos fazer isso, você faz isso, em tanto tempo você está com isso, e a gente sempre tem observado que não existe uma fórmula mágica de passar tempos que na verdade são fáceis que você precisa observar. Dentro dessa perspectiva, como é que você vê, qual a sua perspectiva sobre esse marketing muito agressivo que tem se colocado, assim, sobre, acho que às vezes atravessando essas fases, principalmente, sobretudo com essas promessas de faça isso, faça aquilo, que você consegue enxergar nisso. Faça como eu digo, mas não faça como eu faço. Como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Olha, da mesma forma que às vezes o profissional acha que fazendo esse marketing agressivo demais, ele vai conseguir angariar clientes, né? Ele tem que lembrar também que os escritórios que têm uma estrutura maior, se enveredarem pelo mesmo caminho, com certeza eles terão muito mais força do que esse advogado que está em início de carreira. Então, assim, é importante que haja esse equilíbrio, né? Da mesma forma que a gente não pode tratar profissionais que estão em situações diferentes da mesma forma, né? Então, assim, o advogado ele tem que ter esse cuidado, que essa agressividade ela pode surtir até mesmo uma falta ética disciplinar, né? Então, assim, termina atrapalhando esse início de carreira dele. O que o advogado deve estar atento nesse início de carreira é que ele não pode, já no começo, mal começou aquela atividade, né, está tendo que responder processos disciplinares na OAB, está tendo se indispondo constantemente com outros colegas, porque se o início não é fácil, com esse tipo de situações se torna ainda mais difícil. Então, assim, é importante que o jovem advogado ele tenha essa sensibilidade e não pense que do dia para a noite ele vai se tornar um grande advogado ou um grande escritório, né?
para ele se tornar um grande advogado, ter um grande escritório, é uma atividade que demanda tempo, demanda um trabalho sério e demanda um trabalho ético. Um trabalho ético esse que muitas vezes a gente verifica que as pessoas não têm a paciência para poder exercer essas atividades e colher os frutos um pouco mais na frente. O que te ajudou assim, a suprir um pouco dessa ansiedade que o jovem advogado tem de querer conquistar rápido, de querer ampliar rápido? E assim, qual era a tua perspectiva à época que conseguiu suprir um pouco dessa ansiedade e ir caminhando um passo após o outro e entender que são fases, que existe um momento da experiência e muito mais que importante do que essas supostas conquistas é de fato isso que a gente vai criando? Eu acho que a persistência é um dos principais fatores, né? O que eu verifiquei nesse meu percurso na advocacia é que muitos colegas que iniciaram a advocacia terminaram no meio do caminho, em razão dessas dificuldades que se apresentavam, terminaram desistindo, faziam um concurso para uma área completamente diferente, né? Faziam um concurso até para a área jurídica, com que eu tenho todo respeito, né? Mas a persistência, eu acredito que é uma das principais características que esse advogado deve ter. E é importante que ele precisa estar atento se aquela área, aquela atividade privada é compatível com o seu perfil. Muitas vezes o advogado ele não é compatível, como eu já verifico muito no meu dia a dia, em razão da grande quantidade de estagiários que a gente tem, já teve no escritório, né? A gente vai percebendo quais são aqueles profissionais que são mais afeitos à área privada e quais são aqueles mais afeitos a outras áreas, ou até mesmo magistratura, promotoria. Hoje a gente tem diversos estagiários que passaram aqui pelo escritório, que são magistrados, são promotores, são procuradores do Estado, do município, e é importante que o advogado, então, tenha conhecimento do seu perfil para que ele possa realmente dar continuidade à sua atividade, se for a privada, em que pé as dificuldades se apresentem. Então, assim, é muito importante que ele tenha essa certeza do perfil, do seu perfil e da área que ele quer realmente enveredar. Muitas vezes a gente vê colegas que passam 10 anos advogando e depois deixam de advogar. Por outro lado, a gente vê colegas que já têm apenas 5 anos e já conseguem se desenvolver em determinadas áreas, até mesmo criando determinadas especialidades. Então, assim, acho que a persistência e o conhecimento de si, né, do seu perfil, são as principais sugestões que eu dou. Fernando, você falou em persistência, eu vou te perguntar, pergunta clássica. Já pensou em desistir? A gente pensa, mas logo depois a gente não desiste, a gente já repensa, a gente pensa em desistir, porque as dificuldades são muitas, de repente a gente tem aquele processo que a gente achava que estava ganho, né, estava tudo certo, bem encaminhado, e aí a gente é surpreendido com uma grande reviravolta, né? No tribunal, a gente ganha na primeira instância e de repente no tribunal tem uma grande reviravolta, a gente sai lá com uma derrota de 3-0. Né? Mas ao mesmo tempo também tem aquelas situações que a gente sai com uma grande derrota na primeira instância, o cliente já não acredita em você, já achando que você é um péssimo advogado, e aí a gente vai para o tribunal e dentro dessa persistência que deve estar sempre caminhando com o advogado, a gente termina revertendo a causa no tribunal. Eu tenho um caso interessante que a gente perdemos na primeira instância, perdemos na segunda instância, né? E aí a gente só foi reverter isso no tribunal. E era uma questão de que um cliente que tinha sofrido uma condenação, um valor muito alto, tudo, era uma empresa, ao ponto de que se ele tivesse que pagar toda aquela indenização, praticamente a empresa talvez não sobrevivesse depois. E o cliente, ele estava realmente enlouquecido, né? E aí, às vezes, virava para mim e ele perguntava: mas Fernando, como você está tranquilo nessa situação? Eu digo: olha, se eu não estiver tranquilo, não vai ter a pessoa que vai poder me ajudar. Né? Então, eu tenho que manter a tranquilidade, a calma, para poder tentar reverter a situação, que é muito difícil. Havíamos perdido na primeira, na segunda instância, e só em Brasília, no STJ, quando a gente teve o julgamento por 5 ministros, nós ganhamos a causa por 4-1, se eu não me engano. Né? E isso foi uma grande reviravolta que só foi possível porque o trabalho foi persistente, distribuição de memoriais, despacho com os ministros, e muitas vezes o cliente sem acreditar, né? Sem acreditar, dando a causa como perdida, mas o advogado, como é a última expectativa que o cliente tem para tentar ainda sobreviver, a gente conseguiu realmente reverter a causa
E são essas ações que a gente verifica como é importante o trabalho do advogado. Renova o E, Fernando, é assim, como lidar com esse momento em que o cliente está te desacreditando, você também, principalmente no início, eu acho que é muito importante que o jovem advogado vista essa cenário da humildade e entender que vai passar por dificuldades, porque você você é ensinado em um mundo perfeito, você vai para o mundo concreto e aí vem essa questão de ver uma decisão que não lhe é muito agradável, você já diz, não, eu quero deixar isso para lá, eu quero fazer concurso, eu quero fazer outra coisa e tudo mais. Quantas vezes eu não cheguei para cá e disse, rapaz, isso não é negócio para gente não, porque é esse estigma que vem, essas reviravoltas que se dão. E aí esse momento que o cliente também não está confiando em você também tem um pouco de sua autoestima um pouco atacada, e como lidar com esse momento, assim, com essa confiança para continuar persistindo e trabalhando, porque é uma persistência na atividade, é persistência na atividade jurídica, na atividade comercial, e toda hora você tem que estar... E no relacionamento também com ele, cliente, porque você, ainda que esteja abalado emocionalmente, né, você tem que demonstrar confiança, como você citou aqui, que o seu cliente dizia, bicho, como é que tu tá tranquilo num negócio desse, ele nervoso, mas você lá... Eu acho que a forma melhor para a gente poder lidar com as situações é a gente compartilhar. Ou quando a gente tem no escritório um colega mais experiente. Daí eu gosto muito de trabalhar em conjunto com vários colegas no escritório, porque você troca experiências. De repente você está numa situação que você está olhando aquele caso numa determinada perspectiva, enquanto que se você compartilha com um colega que já tem uma visão diferente, tem uma formação diferente, ele já pode dar uma solução também diferente. E a sugestão, de repente, que não lhe veio ao caso para você conseguir resolver. Quando você não tem essa oportunidade de ter outros colegas experientes, eu acho que a melhor forma, e aí como é importante que o advogado tenha um bom relacionamento com colegas mais experientes, tenha uma relação boa com os colegas, mesmo que não sejam colegas próximos, mas que você tenha uma relação educada, respeitosa, que aí em momentos como esse você pode procurar. Aqui eu já tive casos que a gente verificou que a gente não estava conseguindo dar a devida, o melhor encaminhamento para aquele caso, e a gente procurou colegas mais experientes, advogados mais experimentados, colegas que tenham especialização maior do que a nossa, para nos auxiliar. Então, em situações como essa, a minha sugestão é que o advogado procure compartilhar aquela dificuldade ou com um colega do escritório mais experiente, ou até mesmo com um colega de outro escritório. Muitas vezes, para resolver determinadas questões, se o escritório não consegue atender às expectativas do cliente, a minha sugestão é que, de repente, convide um outro escritório, convide um outro colega para também participar daquele processo. E até mesmo o advogado pode, em razão do seu contrato de honorários, abrir mão de parte desses honorários para que, somando força com outro escritório, possam realmente ganhar a causa. Né? Não adianta um advogado que tem 20% de um contrato de honorários perdido, é melhor ter 10% de alguma coisa do que 20% de nada. Né? Então, assim, a minha sugestão nessa situação é que você compartilhe, ou com os colegas de escritório, ou com outro escritório, um outro advogado um pouco mais experiente. Muito bom. Fernando, como hoje é perceptível que você tem hoje no escritório com uma certa estrutura, né? São vários advogados trabalhando com você, com a sua equipe, então você formou uma equipe, provavelmente também muitos processos. Como é que vocês fazem essa gestão de prazo e essa gestão de divisão de trabalho? Olha, a gente divide o trabalho pelo perfil do advogado, né? Advogados que têm um perfil mais de ficar internamente, redigindo peças processuais, e aqueles advogados que têm mais o perfil de ir a tribunal, ir ao fórum. Né? Também fazemos o controle através de sistemas. Hoje em dia é impossível você não ter um sistema para acompanhamento processual. Hoje em dia a OAB propicia que você tenha a leitura do diário oficial, então todo dia os advogados aqui de Pernambuco recebem a leitura do diário oficial, o que isso ajuda muito. Eu, quando comecei a advogar, ainda na minha época de estagiário, a gente não tinha esse tipo de serviço que a OAB hoje em dia propicia, e a gente tem uma empresa contratada que fazia a leitura do diário oficial, mas por garantia, o advogado dono do escritório sempre estabelecia que num dia o estagiário tinha que ler o diário oficial. Então, um estagiário era sorteado para ler o diário oficial do Estado, e o outro estagiário era sorteado para ler o diário oficial da União. O cara que era sorteado para ler o diário oficial do Estado, tudo bem, eu acho que em 1 ou 2 horas ele conseguia
concluir a leitura. Mas o estagiário que era sorteado para fazer a leitura do Diário Oficial da União perdia a tarde absolutamente toda. Né? Então, assim, era uma forma também da gente, mesmo tendo uma empresa que fazia a leitura do Diário Oficial, a gente fazia também essa leitura interna para evitar a perda de prazo. Então, aqui no meu escritório, a gente tem um sistema esse que a gente pode acessar aqui internamente, mas também de fora do escritório, né, que permite o controle desses prazos. São sempre agendados, não só para o advogado, mas também para o advogado sócio do escritório, que é quem faz exatamente o acompanhamento do cumprimento desses prazos. Então, assim, é extremamente necessário que haja um sistemazinho, a OAB inclusive propicia também que o advogado tenha esse sistema início de carreira, né, para fazermos o controle. E aí também nesse sistema a gente faz o arquivamento das peças processuais, tem o processo eletrônico, mas todas as peças processuais são confeccionadas em Word, em PDF, em Excel, são arquivados nesse sistema que permite o acesso não só do advogado que está trabalhando nele, mas também do sócio responsável por aquele processo. Fernando, pegando o gancho, só para eu entender, você falou que divide o trabalho a partir do perfil do advogado. Então tem um advogado que prefere ir para o tribunal, advogado de rua, e outro advogado que prefere redigir. Mas em relação à matéria, você divide especificamente uma equipe que só vai tratar de um ramo específico ou não? Todos escrevem sobre tudo. Chega e há uma divisão e aí cada um que desenvolve o trabalho. Aqui, no âmbito geral, aqui no meu escritório, a gente tem a área civil e comercial. Né? Temos uma parte trabalhista, mas é uma quantidade menor de processo, só mais para atender alguns interesses de clientes. Né? Mas os advogados que trabalham conosco têm realmente uma maior especialidade nesse ramo, direito civil e comercial. Algum colega interno tem uma experiência maior, por exemplo, no ramo de direito imobiliário, e aí a gente direciona mais para ele essas questões. Né? Mas como o escritório hoje em dia a gente está com uma estrutura menor, né? Então assim, os advogados que estão conosco têm um conhecimento e aí a distribuição é feita mais pelo volume de trabalho. Como todos têm um conhecimento na parte civil, comercial, né? A gente procura fazer uma distribuição da questão da forma de trabalho. Entendi. Fernando, para esgotar o assunto. Em um escritório onde tem, por exemplo, um advogado que tem mais intimidade com o penal, outro que tenha mais intimidade com o trabalhista, outro com o civil, você recomenda que a divisão seja também a partir do número da produção de trabalho ou é melhor segmentar aquilo que chegar à respectiva área, que ele tenha mais habilidade, que ele tome conta, o outro que é do direito do trabalho, também que ele fique só com o que chegar do direito do trabalho, sem haver muita comunicação entre um e outro? Não, eu acho que é melhor fazer o direcionamento de forma especializada. Né? Cada vez mais você exige que o advogado conheça a área de atuação. Né? Porque se ele não tem familiaridade, não tem conhecimento aprofundado daquela área, o risco é que ele possa causar algum tipo de prejuízo ao cliente. Né? E o cliente, evidentemente, se sofrer algum prejuízo, vai procurar um outro escritório. Então, no meu entendimento, a melhor forma de divisão de atividade é pela especialização. De outra forma, eu não acredito que o serviço vai ser bem prestado. Fernando, falou uma questão que me veio uma pergunta aqui extra altos do que está na nossa pauta. Mencionou a questão do recorte digital na OAB, e assim, eu consigo observar, desde nossa recente ingresso à OAB, essa sua figura como um grande líder aqui no Estado, sabe? Falo isso de peito aberto. E aí, como é que você conta, como foi essa história dessa paixão pelo esse sacerdócio que é fazer parte dos quadros da OAB? Como foi que iniciou isso? Quando começou e por que dessa luta, dessa representatividade? Porque se vê um glamour muito grande dos líderes que fazem parte dos quadros, mas às vezes não se observa que se tem uma renúncia muito grande em observar. E cada vez mais que a gente conversa com pessoas que estão em posições honorárias um pouco mais altas na OAB, a gente observa que existe uma renúncia muito grande de ter que deixar um pouco o escritório de lado e tal, ter que conciliar. E por que essa paixão como um todo? Como foi que começou isso? Olha, é exatamente quando você começa a ter a percepção da importância das instituições. No caso da OAB, eu passei à distância, a minha participação inicial na OAB só foi receber a carteira da ordem. Depois, tendo a oportunidade de trabalhar nesse escritório,
O advogado ele também ele era envolvido em questão junto ao OAB Pernambuco. E aí eu passei a ter uma certa referência, uma certa admiração pela instituição, né? Comecei a participar de alguns eventos, né? E assistir palestras organizadas pela OAB Pernambuco. E depois de algum tempo, quando eu já tinha, eu acho que talvez quase 10 anos de advocacia, né? Recebi o convite de poder participar, né? Participar de algumas reuniões, né? De pessoas que tinham envolvimento na advocacia, participavam de eleições, e eu fazia exatamente só a parte mais de ouvinte, né? Depois, com o tempo, eu passei a assumir um pouco mais de responsabilidade. Fui convidado para ser conselheiro da ordem, né? Então, nesse primeiro momento, era uma dificuldade muito grande, porque a gente não tinha uma advocacia consolidada, e conciliarmos a atividade do escritório com o da OAB, na época como conselheiro, confesso que não é fácil, é muito difícil. Muitas vezes, até se não tivermos cuidado, a gente compromete o nosso ganha-pão, né? E o advogado que sobrevive unicamente ao seu escritório, ele não pode esquecer de atender seus clientes. Eu gosto até de dizer que cliente é interessante. O cliente liga a primeira vez, se o advogado não atender. Liga a segunda vez, se o advogado não atender. Na terceira vez, ele está ligando já para outro. Então, assim, o advogado ele não pode esquecer que pese a atuação dele na OAB seja importante, como numa comissão, num conselho, se ele não tiver atenção ao seu escritório, aos seus clientes, aqueles clientes não demoram muito a procurar um outro advogado. O cliente acha muito bonito o advogado participar do OAB, mas se o cliente perceber, ou sentir que o advogado não está dando a atenção necessária, ele vai procurar um outro. E aí, com o tempo, claro, já que a minha advocacia passou a se desenvolver, passou realmente a se consolidar cada vez mais, eu passei a assumir mais responsabilidade na OAB. Depois de quase 20 anos na advocacia, eu assumi um cargo de diretor na OAB Pernambuco, né? Fui secretário-geral, né? Atualmente, com 24 anos já de advocacia, agora estou como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e uma coisa que a gente não pode esquecer é termos uma organização de que as atividades da OAB, da Caixa de Assistência, não podem comprometer a atividade do escritório. A gente sabe que às vezes sacrifica, mas se não tivermos também a ajuda dos colegas no escritório, isso termina realmente atrapalhando. Então, assim, a minha sugestão é que aqueles colegas que queiram se enveredar também por essa atividade na OAB, não esqueçam dos seus escritórios, porque depois realmente, muitas vezes a gente perde um cliente e não recupera depois. Então a gente tem que procurar conciliar da melhor forma. E se não tiver condições de que sua atividade se mantenha, mesmo com a sua atuação na ordem, a minha sugestão é que deixem a sua atuação institucional de lado e mantenham o seu escritório, porque é de onde a gente ganha o nosso sustento, né? O sustento da nossa família. Fernando, eu já passei por isso, situação exatamente como você narrou. Eu estava numa reunião e aí chegou um cliente no escritório e eu pedi para comunicar, eu estou em reunião, quando terminar a reunião eu ligo, eu entro em contato. O contato seguinte foi ele deixando um subestabelecimento lá no escritório para a gente assinar. Eu digo isso muito aos jovens advogados. Se não tiver cuidado, o cliente acha muito bonito o advogado ser conselheiro, ser diretor da OAB. Mas se o cliente começar a perceber que a atenção não está sendo a mesma, ele vai procurar um outro advogado. Isso tem a questão da urgência, né? Até outra coisa para conciliar também, né? Você se concentrar e ter a urgência de ser para ter um estudo. Exato, é verdade. Fernando, já que você tocou nesse assunto, sobre a sua história dentro da OAB, está concluindo mais um ciclo agora, né? Está concluindo sua gestão na presidência da Caixa. Eu te pergunto, qual é o legado que você deixa depois desses quase 3 anos de trabalho? Olha, é muito bom quando a gente consegue deixar a instituição, no caso da Caixa de Assistência, melhor do que nós recebemos, né? Então, eu quando recebi a Caixa de Assistência, na época, ela funcionava aqui no imóvel, aqui fora da sede da OAB Pernambuco. Um dos meus primeiros projetos foi exatamente programarmos a mudança da sede da Caixa de Assistência para dentro do prédio da OAB Pernambuco. A OAB Pernambuco funciona hoje na Rua do Imperador, né? Ele tem um prédio que comporta não só a própria OAB, mas também a Escola da Advocacia e a Caixa de Assistência. Então havia um espaço reservado para a Caixa de Assistência e nós fizemos esse esforço para que até o final do primeiro ano da minha gestão a gente pudesse se mudar para esse local. Esse local hoje em dia propicia um espaço digno para a advocacia realmente consegue
consegue receber os atendimentos da Caixa de Assistência da melhor forma possível. Ele, quando vai resolver alguma coisa na OAB, ele já pode ir diretamente na CAAP. Tá certo? Antigamente o advogado ia na OAB, que ficava no centro, dificilmente ele se dirigia até a Caixa de Assistência, ficava num bairro distante. Hoje em dia não, o advogado que vai resolver suas questões na OAB Pernambuco termina muitas vezes passando na Caixa de Assistência, recebendo algum atendimento que ele precisa, informações, e assim a gente está procurando deixar a Caixa de Assistência até o final da minha gestão de uma forma melhor do que eu recebi, com a nova sede, né, lançamos um guia com os convênios, né, então existe hoje em dia um guia físico, guia esse inclusive que nós fizemos agora a separação, e cada subseccional vai ter um guia com os seus parceiros locais, o que valoriza a advocacia e valoriza os parceiros locais daquela subseccional, né. Fizemos também um lançamento nesse período de pandemia com diversos benefícios para a advocacia, né, para tentar passarmos por essa situação tão difícil que a gente tem vivido com a pandemia da Covid-19. Fizemos o lançamento da rede de apoio para as mulheres advogadas vítimas de violência doméstica. Então, um período como esse, a gente foi surpreendido com o aumento de violência contra as mulheres, e 50% da advocacia pernambucana é composta por mulheres. Então, lançamos essa rede de apoio que propicia o apoio psicológico, o apoio jurídico e o apoio de hospedagem para a advogada. E esse ano, 2021, fizemos a ampliação dessa rede para também podermos dar assistência aos advogados e às advogadas vítimas de violência de gênero e de raça. Então, nessas situações, a Caixa de Assistência propicia o apoio psicológico e o apoio jurídico. Então, assim, para evitar que esses processos de gênero, de raça, fiquem parados muitas vezes na delegacia de polícia ou no fórum, a OAB propicia o apoio jurídico para que essas situações sejam realmente esclarecidas e que os infratores sejam realmente punidos. E a gente agora estamos também iniciando aí a campanha de vacinação contra a Covid. Esse ano vamos fazer um grande número de vacinações em todo o estado de Pernambuco, não só aqui em Recife, mas também em todas as subseccionais. Então, assim, o meu propósito é deixar a instituição melhor do que eu recebi. Espero que o meu sucessor também pense da mesma forma. Posso, como um dos beneficiários, posso dizer que você tem conseguido, tem chegado lá também sem falsa perspectiva. Estou falando realmente de coração, daquilo que a gente vivencia, porque é uma dificuldade que a gente tinha, ainda que a CAAP já tivesse muitos benefícios para o advogado, você não conhecia, você não sabia quais eram os convênios, tinha um certo distanciamento, né? E hoje você sabe, hoje a gente tem um guia que a gente pode acessar lá, a gente pega e já vê quais são os parceiros da OAB que traz de alguma forma um benefício para o advogado. E é interessante. Então a gente já sente muito mais essa presença. E é interessante, Cadu, a gente observar o seguinte: às vezes a gente ouve algumas críticas de alguns colegas dizendo está gastando dinheiro com publicidade. Mas se não houver um gasto para que chegue ao conhecimento dos colegas, e quando digo ao conhecimento dos colegas, não são apenas os colegas que estão em Recife, são os colegas de todo o estado. Então, assim, é um propósito, evidentemente, que os gastos em publicidade devem ser de uma forma comedida, né? Mas a gente precisa investir em publicidade, em rede social, né? Esses jornais regionais, como existe o Jornal do Sertão, para levarmos ao conhecimento da advocacia todos os benefícios que os advogados podem receber. Um deles, Cadu, é a questão de maternidade legal. Maternidade legal é um benefício que a Caixa de Assistência presta àqueles advogadas, tá certo? Quando tem o nascimento do seu filho, né? Aqueles advogados que têm uma remuneração mensal de até R$3.000, a Caixa de Assistência ela faz o reembolso do valor da anuidade. Então, assim, a advogada solicita, junta certo ao nascimento do seu filho ou da sua filha, e a Caixa de Assistência faz o reembolso do valor da anuidade. Inclusive, esse benefício é estendido também para aquelas relações homoafetivas. Então, nessas tipos de relações em que houver adoção de crianças, também a Caixa de Assistência propicia esse reembolso. Show de bola. Fernando, vou pegar um gancho aqui. Você falou sobre interior, sobre alcançar o interior. E eu fui um dos que falei e também ouvi muitas vezes de que a OAB, isso há alguns anos, ela estava muito presente na capital, mas o interior meio esquecido. E é notável que você foi um dos que fez o caminho inverso. Não vamos chegar no interior. Quebrou essas pontes, né? Quebrou essas... construiu pontes, né? Construiu a ponte que ainda pra não lá, existe, né? Exato. Quebrou barreiras, né? E eu te pergunto, trazendo também para a advocacia, quais as dificuldades? O que é que você enxerga
que diferencia hoje um advogado que está no interior com um advogado que está aqui na capital, no centro? Eu acho, Cadu, uma das grandes diferenciais é você não ter uma estrutura do Poder Judiciário, né, compatível com as necessidades locais. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem uma cidade como Garanhuns, né, você tem um fórum bem estruturado, você tem o seu trabalho, né, mas você tem outras cidades que o fórum ele funciona extremamente precário. Então, assim, como agora aconteceu do Poder Judiciário fechar algumas comarcas, no instante que ele fecha aquelas comarcas daqueles municípios, você praticamente acabou com a advocacia local, né? Então, aquele município não contava já com promotor de justiça, não contava com delegado de polícia titular, agora ele não vai contar mais com o fórum. Então, como é que o advogado que mora naquela localidade vai exercer suas atividades, né? A gente sabe que os colegas, muitas vezes, têm sua remuneração pela atividade, uma ocorrência policial que ele faz, né, uma audiência que ele dá cumprimento, uma correspondência que ele faz para ter uma cópia de um processo. Com o fechamento do fórum, você passa a acabar com essas pequenas advocacias que existem nesses municípios. Então, assim, o que eu observo, a grande dificuldade que a gente tem percebido é que o poder público, se não está propiciando à sua população esse tipo de serviço, o Poder Judiciário é um serviço público, evidentemente, né, você também termina atrapalhando o funcionamento da advocacia, né, e aí você, evidentemente, vai concentrar nos grandes centros, no comerciário, nos grandes centros, nas grandes cidades, como aqui Recife, Garanhuns, Caruaru, né, Petrolina. Né, então, assim, é uma obrigação do Poder Judiciário ele ampliar os seus serviços. E a ampliação consiste em que ele, naqueles municípios, ainda que pequenos, possa prestar um serviço, no caso do Poder Judiciário, né, que a população necessita. Porque o funcionamento do Poder Judiciário em determinado município é, pelo menos, uma questão de segurança. Aqueles pequenos municípios, se tem pelo menos um fórum funcionando, a população sabe que naquele local ele tem para onde se socorrer no caso de uma dificuldade. Perfeito. Fernando, vou voltar um pouquinho aqui para estar falando sobre o desenvolvimento do trabalho. De vez em quando a gente senta em algumas rodas de conversa e uma das pautas é divisão de honorários. Porque eu já escutei de colegas que dizem, não, eu não acho justo eu fazer todo o trabalho e ter que dividir com o outro que não fez nada, mesmo a gente estando na mesma estrutura. Ou eu não acho legal eu trazer o cliente, mas o outro é que ficar com a maior parte só porque ele faz o trabalho. E eu queria te perguntar, como é que você recomenda que deve ser essa divisão de honorários dentro, seja você trabalhando com sócios, seja você contratando advogado e empregado, seja você trabalhando com parceiros, como é que tu acha que fica uma forma justa e equânime de se dividir? Olha, Cadu, como diz um ditado popular, acertado não sai caro. Né? Então a minha sugestão é que se acerte a forma de rateio no início do processo. Aqui no meu escritório, a gente tem um documento que ele é apenas de uma lauda, em que a gente registra o nome do cliente, o processo ou os processos e a forma de rateio desses honorários. Então, assim, a gente já faz isso no início do processo. Então, apenas em uma lauda e os participantes assinam. Né? Então, se aqui no meu escritório eu convido, tem uma causa que não é uma causa pontual, né? E eu convido um outro sócio para poder trabalhar comigo naquele caso, a gente registra nessa nota de honorários, né, a forma de trabalho, né, quem vai ficar responsável pela redação, quem vai ficar responsável pelo acompanhamento no fórum, e aí já estabelecemos a forma de rateio, tantos por cento para um, tantos por cento para outro. Então eu acho que dessa forma, você estabelecendo no início das atividades, você não tem como ao final do processo ter essa insatisfação de achar que trabalhou demais ou achar que trabalhou de menos. E claro, em algumas situações a gente está sujeito até à revisão. A gente verifica que aquela forma de trabalho não funciona da melhor forma possível e a gente, durante o processo, também fazemos a revisão e também colocamos por escrito, né? E aí é uma forma que hoje a gente não tem tido nenhum tipo de dificuldade em relação a isso, né? Sempre mantendo esses acertos de honorário de forma escrita. Perfeito, perfeito. Muito bom. Deixa eu te fazer mais uma pergunta dentro dessa área. Alguns autores, isso quando se trata sobre gestão, eles incentivam a você dar
da participação nos lucros àqueles que estão na tua cadeia, como uma forma de incentivar o trabalho, incentivar a produção. Tu acha isso viável ou você entende que não, que remuneração tem que ser meritocrática de acordo com aquilo que você produziu? Olha, você tem que fazer nesses casos também, Cadu, procurar identificar o perfil daquele advogado que trabalha com você. Eu tenho advogado no meu escritório, e já tive também, que ele tinha um perfil de captador, né? Era um advogado que ele tinha um bom relacionamento, talvez pelas suas atividades anteriores, por seu círculo familiar, de amizade, ele conseguia sempre trazer algumas causas. Então, assim, eu acho importante a gente estimular que também os advogados tragam processo para o escritório, se estabelecendo previamente um acerto como será feita essa divisão. Mas também é importante que você estimule que aqueles advogados que não têm esse perfil, né, procurem trabalhar no processo com afinco, né? Então, assim, respeitando esses perfis, eu acho que é importante também se estabelecer desde que uma forma de remuneração extra para esses advogados que conseguem trazer ações para o escritório, da mesma forma você estabelecer uma remuneração extra para aqueles advogados que não têm esse perfil de trazer ações, mas exatamente pela organização, pelo conhecimento jurídico, né, eles conseguem impulsionar o processo, conseguem fazer uma boa pesquisa de jurisprudência, de doutrina, que é dessa forma que a gente vai conseguir ter o sucesso na causa. Não adianta a gente trazer uma causa boa para o escritório se não tivermos dentro do escritório uma equipe boa, que possa pesquisar, que possa pesquisar doutrina, jurisprudência e possa fazer com que aquela causa seja ganha, né? Não vai adiantar a angariação do cliente se os processos simplesmente a gente virmos a perdê-los todos eles, né? Então, assim, um jogo em equipe é a melhor forma. Você ter aquelas pessoas que trazem as ações, mas também ter aquelas pessoas que trabalham no processo, né, sempre respeitando o perfil dos profissionais. Perfeito. Christian, minha pauta aqui. Já finalizou, né? Tá? Eu só queria fazer uma última também para a gente finalizar, porque eu acredito que se fosse pela gente passava o dia todo ouvindo. Mas, Fernando, veja só, dentro desse momento de grandes desafios, eu gosto muito de utilizar a palavra dificuldade, acredito que são desafios. Qual é a sua mensagem de incentivo, de fato, à advocacia nesse momento de crise pandêmica? E o que é que a gente pode extrair disso? O que é que a gente pode evoluir nesse aspecto? Que é um momento muito complicado como um todo. A gente está vivendo uma situação completamente imprevisível, né? Se contássemos há tempos atrás que estaríamos vivendo uma situação como essa, a gente ia achar que era um enredo de um filme, né? Temos que andar de máscara, né? Não podemos frequentar as casas dos nossos familiares. Então a advocacia, evidentemente, que também sofre muito com isso, né? Eu acho que a primeira sugestão que eu dou é procurar esse advogado que está em dificuldade, procurar a nossa instituição, a OAB Pernambuco, a Caixa de Assistência, a Escola da Advocacia, que muitas vezes propiciam benefícios e ações que vão lhe ajudar no dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Hoje a OAB Pernambuco disponibiliza parcerias com escritórios, onde o advogado que não tem seu próprio escritório pode utilizar uma sala de reunião, alguma coisa. Da mesma forma a Caixa de Assistência. A Escola da Advocacia propicia diversos cursos que o advogado pode se manter atualizado, né? E a OAB também, para essa jovem advocacia, juntamente com a Caixa de Assistência, a gente lançou um projeto chamado Advogar e Empreender, que propiciou que o advogado de início de carreira, que no primeiro ano ele tinha um desconto de 25%, agora ele vai ter um desconto de 50%. Então isso já é uma grande ajuda para um momento tão difícil como esse que a gente está vivendo. No primeiro ano ele tem um desconto de 50% da anuidade, no segundo ano 40%, 30%, 20%, 10%. Né? Além disso, também ele propicia, através da Caixa de Assistência, um serviço de prestação de contabilidade. Então, o advogado que estiver funcionando como pessoa física, ele vai pagar mais imposto, vai pagar 27% de imposto, 27,5%. Ao passo que, se ele tiver constituído uma sociedade unipessoal, ele vai pagar em torno de 3%, mais ou menos isso. Então, isso também é importante para que esse advogado, no instante que surjam oportunidades para ele prestar serviço à empresa, ele tenha seu escritório regular, porque as empresas vão exigir a emissão de nota fiscal, vão querer fazer o pagamento dos honorários de uma forma regular. Então, assim, a minha sugestão, nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, é que o advogado tenha persistência, mas principalmente se aproxime ainda mais da nossa instituição, a OAB, a Caixa de Assistência, a escola,
para podermos usufruir desses serviços, que são diversos, que realmente ajudam muito no dia a dia da advocacia. Fernando, durante esse nosso bate-papo, a cada resposta sua, eu fui anotando alguns pontos para ter um resumo e dizer assim, são as lições que eu extraio dessa nossa conversa. E aí eu separei aqui 8 pontos, vou finalizar narrando e queria se você pudesse, que tiver ainda mais uma mensagem complementar, deixar um recado final para a gente encerrar. Ping-pong, vamos lá. Então, primeiro, relacionamento, nutrir bons relacionamentos. Segundo, competência no trabalho, fazer um bom trabalho. Dizer sim a todas as oportunidades que surgirem no caminho. As oportunidades justas, as oportunidades legais. Aparecem no caminho diversas oportunidades que às vezes a gente sabe que não são lícitas, não são legais. Então o advogado muitas vezes se depara com esse tipo de situação. É importante que ele aproveite as oportunidades lícitas de uma forma ética. É ótimo fazer esse ajuste aqui, né? Potencializar as habilidades de cada um que esteja em nossa volta. 5, ética. Trabalhar sempre com ética. 6, perseverar diante das dificuldades. 7, compartilhar as dificuldades para buscar novas perspectivas a partir do olhar do próximo. Compartilhar com os colegas, com os advogados mais experientes, com os amigos que a gente muitas vezes faz no dia a dia do fórum. Perfeito. E 8, uma divisão de trabalho a partir da especialização de cada um dentro da sua roda. Exatamente, e sempre de forma prévia. Tanto a forma de trabalho, como a forma de remuneração de cada colega de escritório. O advogado tem essa característica de ser um profissional autônomo. Então, assim, é muito importante que o advogado, o dono do escritório, ele tenha essa forma de distribuição de trabalho, de remuneração de forma clara, para que aqueles profissionais que trabalham com ele não se sintam no futuro que a coisa não se fez da forma que se esperava. Perfeito. Fernando, só tenho que agradecer, muito obrigado. Acho que não existiria melhor forma de começar esse projeto do que com você, do que lhe ouvindo sua história. Muito obrigado por nos receber no seu escritório. Que Deus continue te abençoando e iluminando seus caminhos. E obrigado não só por hoje, mas por todo o apoio que você nos deu durante esses 3 anos aí. É um prazer meu poder contribuir com os colegas, né, de Garanhuns, da Ceana, né, que vem fazendo um grande trabalho. Muito obrigado.